Mauro Prado, Caleb Yehudá, Ben Abraham, Brito Yolã, Rio de Janeiro, membro do Conselho, Brasileiro do Judaísmo Messiânico. Fico emocionado porque tudo é uma caminhada, né? E como o Rabino falou, momento certo, hora certa. Isso que a gente tem que buscar. Esse congresso hoje, falando dos últimos dias, né? Fim dos dias. Nós temos que nos analisar primeiro a nós mesmos, né? O que nós temos de chamado, quem nós somos. Desde o início desse congresso foi falado muita coisa, né? Até questões lá, né, da criação, Bereshit, o que aconteceu, as manipulações também que houveram, né, ocorreram e estão ocorrendo também. Uma coisa que Shalia Álvaro falou, né, no primeiro dia, na sexta-feira, né, Kabbalat Shabbat, falando justamente sobre os híbridos, né? A humanidade, ela sempre foi manipulada pelo outro lado. Nós estamos aqui porque nós não somos manipulados, Baruch Hashem. Essa que faz parte da nossa caminhada. O mundo quer que nós sejamos híbridos. Ou seja, lembra do outro acampamento? Né? Um pé na igreja, outro no mundo, né? Vamos dizer assim, lembra que a gente falava isso? Mas é isso que o mundo quer. Que nós não estejamos plenos, íntegros. Né? Ontem a gente até comentou, qual é a maior oração? Participa do Shabat, participa, né, dos serviços. Hoje, qual foi e será, né, e já é, o mais importante nesse congresso, no dia de hoje, por exemplo? O serviço que houve aqui. Não eu falando, nem o Rosh Marcelo vir falar depois, é o serviço a Hashem, a adoração a Ele. Então, essa que é a diferença que nós temos hoje. Dentro da nossa caminhada, nós passamos por vários momentos, né? Momentos em que nós até vacilamos, momentos que nós fomos fortificados, mas a gente tem que ter a constância, que isso é o mais importante, não é isso? A constância. O sacrifício diário, né? Que não para nunca. Essa é a constância que Hashem quer para nós. Assim nós vamos crescendo. Assim nós vamos nos desenvolvendo. Nós vemos também as origens de cada um de nós. Aquela origem que ficou perdida e nós estamos resgatando aqui. Isso que é mais importante. Quem nós somos, qual é o nosso posicionamento. Né? Nós temos uma história, né? Eu fiquei emocionado porque lembrei de toda a minha história, desde a época de igreja evangélica, sim, e foi importante. Nós estamos aqui, nós temos que ser gratos pelo tempo que nós passamos lá, que nos ajudou a nos formar. É lógico que nós estamos aqui porque nós não concordamos com tudo. Percebe? Estamos aqui justamente porque nós estamos na caminhada. Lembro da minha caminhada no início, né? Rabino, na época era Rush, né? Yosef Baru, Rabino Yosef Baru, Rabino Shemuel Saba, que na época estava lá caminhando, e hoje, que homem, né? E depois o nosso Rabino Yehosef Haim, Maurício Ulisses. Nós temos que aprender com esses homens. Não saiam de perto deles. A nossa liderança é importante. A nossa liderança que vai nos levar para o caminho. Caminho que nós temos a trilhar. Alguém abre para mim, por favor, o livro de Apocalipse, né? 3:10. E leia Bevacachá. Está à mão? Antes, quando você está separando, Atos 17:30, 32, né? Essa é uma versão da revista e atualizada. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ora, porém,
notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependeram, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, escarneceram e outros disseram a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Aqui fala tempos da ignorância. Lógico, tempo de ignorância, Hashem não irá nos julgar. Mas hoje nós podemos dizer que não sabíamos de nada, nós não tínhamos o conhecimento da verdade, ou pelo menos buscamos essa verdade. Podemos falar isso? Com toda a tecnologia, a mídia tem partes que a gente tem que passar uma peneira, né? A tecnologia também, mas tem a informação. Você pode buscar. Tudo que nós falamos aqui nesse congresso não é para você tomar como uma verdade absoluta. Nunca faça isso. Você vai analisar. Eu cheguei aqui assim, e creio que muitos de nós também. Foi nos passado algo e vamos analisar se aquele algo que foi passado é verídico, tem uma verdade nisso ou não. Se acreditar, ok. Se não acreditar, também está ok. O que nós temos que entender é que é numa caminhada. E essa caminhada, nós vemos que os tempos todos estão chegando. Tempos chegaram. No mínimo, início das dores. Início das dores, no mínimo. Se Yeshua retorna agora, amanhã ou daqui a alguns anos, nós não sabemos. Tem a questão até do calendário, né? Alguns acreditam, outros não, que houve um erro no calendário com Rav Akiva, uns 220 anos mais ou menos. Se é isso, a gente está às portas. Né? Vai virar o 6º milênio, 7º. Estamos às portas. Né? Mas isso não se preocupe. Eu sempre falo com o pessoal lá da Bristol, Rio de Janeiro, tem alguns que ficam assustados, né? Ver a Parada do Mar, né, que foi até falado ontem pelo Rav Shemuel, ela já tem várias, né? Uma até mais perfeita que a outra, mas todas já tem aí. E tem a questão dos 3 anos, né? Depois de 3 anos já não pode começar a vir o defeito. 3, 4 anos, depois pode vir algum pelinho errado. Tem um tempo certo. 3 anos. O Ministério de Yeshua também foi o tempo certo, 3 anos. 30 anos, mais 3 anos, o tempo certo. Existe um tempo certo para tudo. Então, alguns já ficam assim, já tem as vaquinhas. Deixa as vaquinhas. É legal a gente ficar de olho, ficar entendendo que tem isso. Mas não se preocupe. Nós temos que nos aperfeiçoar, nos preparar. É até muito interessante hoje, está muito em voga, e eu gosto também, né? A questão de sobrevivencialismo, né? De você ser um preparador. O que é isso? Nós vimos no Rio Grande do Sul agora, né? Temos a Rinha aqui que são lá do Sul e viram de perto isso, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Muitos preparadores, não adiantou nada a preparação. Mas outros, sim. Preparação primeiro aqui, a mente. Está preparado. Isso eu estou falando questão secular, puramente agora. Mas a gente vai fazer essa analogia. Então, você tem que ter uma preparação, guardar alimentos. Isso é importante. Na internet tem como você pegar, colocar arroz na garrafa PET. Como faz isso? Guardar água, outros tipos de alimentos. Você ter uma BOB, né, uma mochila de evasão. Deu ruim? Pega, sai. Espiritualmente, se a gente traz isso para o espiritual, nós estamos nos preparando, o que você tem de estoque espiritual? Eu tenho 1 hora para falar, eu vou tentar resumir aqui. Mas o que acontece? O que você tem de estoque espiritual hoje? O maior estoque espiritual é guardar a Torá. As mitzvot e Hashem, esse é o maior estoque espiritual que você tem hoje. Não se preocupe com outras situações. Leia, Bevakashá, quem vai ler para mim? Fala aí alto, por favor. Quem pode ler? Eu te guardarei. Aí fala que porque você também guardou, não é isso? Algumas versões falam dessa forma. No início está mais ou menos como guardastes, como é que está na sua versão? Como guardaste a minha palavra, eu te guardarei. É o chave. É a palavra-chave aqui. Guardar o quê? Orar. Não dá para você guardar outra coisa.
Nosso foco é Yeshua, né? Torá. Yeshua não veio revogar nada, ele veio tornar plena a Torá de Deus, nos preparando. Tudo que nós passamos até hoje, né? Tudo que nós passamos até hoje é uma preparação para o que há de vir. É isso que nós temos que ter, né? Então, em Sanhedrin 97a, também tem Avodá Azará 9a, o mundo está para existir por 6.000 anos. Nos 2 primeiros 1.000 anos haverá desolação, em 2.000 anos a Torá florescerá, e nos próximos 2.000 anos serão a era messiânica do Mashiach. É isso que nós falamos. Estamos às portas, né? Às portas. E isso foi tratado aqui. Todos trataram aqui. E justamente isso, as portas que nós temos que nos alertar. Existe, eu não vou entrar, que não vou ter tempo hábil para isso, né? A questão das dispensações, né? O arrebatamento, né? Pré, mid, pós. Mas uma coisa a gente tem que nos alertar, né? O que você acredita mais? Na Torá de Hashem, nos ensinamentos de Yeshua, dos seus Talmidim, ou de doutrinas humanas? O pré-arrebatamento, houve, né? Margaret McDonald, não é isso? Ela, uma menina de 16 anos. O que acontece com essa menina? Ela teve um sonho, uma revelação da igreja sendo guardada, a noiva sendo guardada. Em cima disso, Darby, né? Ele faz também essa doutrina da dispensação. Por quê? Se a igreja sai antes, mas o serviço estava acontecendo no templo, né? Como é que encaixa isso? Ah, não, então vamos separar por faixas. São doutrinas humanas. Humanas. A doutrina da dispensação, se der tempo, da pré-arrebatamento, né? Se der tempo, até vou falar alguma coisinha aqui, o relógio daqui, de olho no horário, levante a plaquinha, 10 minutos, 5. O que acontece? Essa doutrina, ela por si só não pode subsistir. Não dá. Ela é falha. A questão depois das trombetas, né? A 7ª trombeta, é quando o Mashiach vem. Então o Mashiach vem, então ele vem antes escondido, então ele vem 3 vezes, então na segunda vez são 2 vezes que ele vem. Ah, não, é dividido. A palavra não diz isso. A Torá diz isso? Não, não diz. Então tá um erro, né? Ele volta na 7ª, correto? Se ele volta na 7ª e o povo está sendo arrebatado antes, o negócio é esse. Como nos tempos de Noah, né? A situação que está acontecendo hoje, né? Isso foi falado já aqui, nesse congresso. Tempos de Noah, vai acontecer tempos de Noah. Yeshua também vai vir como um ladrão, foi falado isso. Ah, porque é ladrão para roubar? Não. Ele vai vir quando você menos espera, vai aparecer. Vai te tomar de surpresa. Por isso que eu falo, calma, não fique. Vai ser quando? Vai ser surpresa, não vai? Vamos fazer a nossa parte. É o posicionamento. Tempos de Noah, como existia lá, depravação, as manipulações que existiam e hoje estão existindo, são muito iguais. E quem foi e quem ficou? Quem foi e quem ficou? Então, se a igreja vai ser tirada, quem foi tirado da terra em tempos de Noah? Nicolas. Né? Então, Noah ficou com a família dele. Tem a questão que até foi citado aqui, Noah puro, né? As esposas dos filhos que não eram, e geraram uma confusãozinha aí. Mas tudo que a gente tem que ver hoje é se preparar. É isso que eu quero falar para vocês. Se preparar e saber quem nós somos. Nós somos judeus, temos Yeshua como Mashiach. Isso é muito importante. Não importa o que falem para vocês. Nós ontem à noite, estávamos até conversando, né? Chegamos bem tarde, fomos dormir bem tarde também, e estávamos conversando justamente sobre vários temas, né? Sobre posicionamento, várias situações. E nessa conversa que a gente estava falando, uma das questões é justamente sobre esse posicionamento
que nós temos que trazer hoje para cá. Como você se vê, e como o mundo se vê. O que querem fazer de manipulação para você e como você está sendo preparado, está se preparando para isso, né? Rashi fala, os 2000 anos da dissolação acabaram quando Abraão tinha 52 anos, Abraão nasceu em ano judaico 1948, quando tinha 52 anos ele trouxe várias almas que adquiriu, converteu em Harã, com prescrito em Bereshit, como está prescrito em Bereshit. Nosso pai, Abraão, ele trouxe almas. A gente até comentou, né? Quem vai com... Acho que foi o Rabino, não sei. Quem convence é o Hashem Rua. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O que nós estamos fazendo também? Tem muita questão, o judaísmo não é prosélito. Ok, a gente não vai para a praça bater bumbo, mas nós temos que mostrar, nos falar. As mídias sociais são muito importantes. Compartilhem o que vocês estão vivendo nas vossas sinagogas. Compartilhem isso. Os vídeos também. Isso é importante. É uma forma de nós estarmos fazendo o que nosso pai, Abraão, Avino, fez. Ele fez isso trazendo... Ele tinha sede. E como é que está a sua sede? Né? Ali a Alves fala, né? Eu trato muito com a sede da pessoa. Conforme a sede da pessoa, né? Eu vou trabalhar. Muitas vezes você está reclamando da sua liderança, mas você, qual é a tua sede? Você quer vir, sentar e está tudo de boa? Está tudo bem? O que você está fazendo? O que você está disposto a pagar um preço? Porque todos nós pagamos um preço. E o preço é alto. Não pense que vai ser vida boa, não. Não pensem isso. Qual é a história de todos os apóstolos, né? Como é que acabou a situação deles? Muita luta. É muita luta. Nós estamos aqui para alertá-los quanto essas lutas virão. Mas nós sabemos quem nós somos e para onde vamos. Não importa o tempo, né? Todas as datas predestinadas para a redenção se passarão. E a questão agora depende apenas de arrependimento e boas ações. Sanhedrin 97a. Arrependimento, techuvá, que nós estamos fazendo, né? É que Yohanan arrependeu-vos. Era techuvá, estava chamando para techuvá. Todos os judeus estavam lá, que estavam afastados de Hashem, para você poder receber realmente Yeshua. Quem não recebeu Yeshua naquela época, no meu entendimento, é quem não tinha feito techuvá. Porque quem fez a verdadeira techuvá, recebeu Yeshua como Mashiach. Quem não fez a verdadeira techuvá, se arrepender, retornar para Hashem com a sua Torá, as suas mitzvot, e às vezes falam assim, poxa, 613, né? Como pesado é... Isso é impossível, não cumpriu uma, perdeu tudo, perdeu. Nada disso, né? Yeshua cumpriu todas as 613? Não. Porque cada mitzvah você tem específico para as mulheres. Yeshua não era mulher. Ele era rei, mas não era rei, né? Secularmente falando. Sacerdote, linhagem de Melquisedeque, mas não de Levi, né? De Aron. Ele não tinha essas atribuições. Ele tinha terra, era produtor, né? Plantava. Também não. Então por aí vai. Então era o que era determinado para ele, como os homens, as mulheres, cada um tem. Né? Dependendo do seu cargo, você vai pegando mais. E não é pesado. A questão toda é você saber o que te compete. O que eu tenho que fazer nessa minha jornada. Abre seu Sidur, página 120. Vou pegar o Sidur aqui Aqui tem os 13 princípios da fé judaica. Depois vocês entrem no site, que não vai dar tempo de ficar falando tudo isso. No site também do CBJM, Conselho Brasileiro de Judaísmo Messiânico, também tem princípios da fé. E lá dentro diz questão de Mashiach, Yeshua. Certo? Então, anime a mim.
Eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja Ele só fez as criaturas e as dirige. Ele só fez e faz e fará todas as obras. Tudo que acontece está sob o domínio, a ordem de Hashem. Tudo. Tudo. Né? Tem até aquela questão, se caiu uma folha da árvore, por que caiu a folha da árvore? É porque tinha um bichinho lá que precisava de sombra. Mas é verdade. Tudo tem um propósito. Nós, às vezes, não conseguimos. Às vezes, não. A maioria das vezes, né? Nós não conseguimos enxergar isso. Vamos orar para enxergarmos, né? Que Hashem abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar. E abra também nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a voz dele. Não vozes estranhas. Ouvir o rugido do leão da tribo de Judá. Yehudá, trazendo para nós essa redenção, esse alívio. Continuando aqui. Eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja Ele, é o único e não há unicidade com a dele. Em nenhuma maneira. Ele só é Ele, nosso Deus. Ele existiu, existe e existirá para sempre. Baruch Hashem. A gente já está vendo aqui a questão de que foi passado, né, para nós, Trindade, né? Nós já tratamos em outro congresso sobre, né, os concílios. A gente joga também muita coisa em cima dos concílios, de Constantino também, mas os ditos pais da igreja, que também foi abordado aqui também um pouquinho nesse congresso, os pais da igreja já começaram. O Rabi Shaul fala, olha, abre o olho aí, porque quando eu for vão vir lobos aí, né? 67 anos depois apareceu quem? Inácio de Antioquia. Virou santo, né? Já começou a deturpar. Por quê? Não aceitou a regra de Hashem. Quis fazer do jeito dele. E assim foi. Toda essa deturpação que há, querem fazer do jeito deles, não do jeito de Hashem. Quando nós achamos que a nossa sapiência, né, é muito grande, queremos fazer do nosso jeito, vamos falar, vai dar ruim. Não vai dar certo. É o jeito de Hashem. Tem que ser do jeito dele. Então essas deturpações. Aí depois, né, como a gente estava falando questão do concílio, o Niceia, quantos judeus tinham no concílio? Nenhum. Nenhum. Aí começaram, né, a colocar Jesus, né, e Deus, uma coisa só. Depois o concílio de Constantinopla, primeiro, né, o concílio de Constantinopla vem dizendo da Trindade, e aí foi. Né, não vamos falar nisso agora. Mas aí vai passando, aquilo que eu falei no início. O que você quer mais? Seguir o que Hashem passa, o que Yeshua nos passa, ou doutrina de homens? Começa a fazer essa separação. Até a nossa vida. Por que hoje, né, o outro acampamento está se perdendo? Doutrina de homens. Estão esquecendo. Primeiro, a Torá já esqueceram há muito tempo, mas estão esquecendo da Bíblia em si, né? Tudo. A Brit Hadashah foi também jogada de lado para questões até mundanas mesmo, né? Pessoal buscando crescimento financeiro, não espiritual. Esse que é o grande problema. Então vamos continuar aqui para dar tempo. O 3. Eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja Ele, não é corpo e não pode se assemelhar à matéria. Ele não tem nenhuma comparação com qualquer outra coisa. Hashem é único. A nossa semelhança com ele é justamente, primeiro, como é que a gente se aproxima? Yeshua nos aproximou, nós na Torá, né? E a criação, né? Nós vamos trazendo algo bom para o mundo. Como foi, acho que não sei se Álvaro falou ontem, ou foi na conversa que a gente estava tendo, né? Ou foi o Rabino, não lembro. E nós não criamos nada. Tudo já existe. Até a tecnologia. Foi você, Álvaro? Falou? Não? Foi. A tecnologia já existe e nós vamos trazer essa tecnologia, vamos dizer assim, usando os atributos que Hashem nos deu para cá. Esse computador, tudo isso aqui, vamos dizer, já existia como matéria, já existia como planejamento e nós trazemos para cá. Para o lado bom ou não. Né? 4. Eu creio em fé completa que o Criador, bendito seja Ele,
é primeiro e o último sem fim, Baruch Hashem. Ele é um incriado. Yeshua, Aleph e Tav. Mas ele foi criado. 5. Eu creio fé completa que o Criador, bendito seja ele só se deve rezar e não a outro. Aí quebra toda aquela questão, né, dos santos que tem por aí. Aí você fala assim, poxa, eu não posso rezar para Yeshua. Nós aprendemos dentro do judaísmo, né, pelos méritos de quem? Abraão, né, Isaac, Jacob. Então, o que nós estamos falando? Também em Yom Kippur, né, nós cantamos e oramos, né, para Hashem não nos olhar, nos vendo, né, como nós somos, nós vemos como obra das mãos dele, né, e os méritos, quando Hashem nos olhar, vê o mérito de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacob, e vê o mérito de Yeshua, o que fez por nós. Então, quando nos olhar, ele enxergar os méritos. Então, em nome de Yeshua, pode me corrigir qualquer coisa, tá, Rabino? Em nome de Yeshua, você está falando assim, pelos méritos de Yeshua, porque pelos meus méritos eu não mereço nada. Essa que é a verdade. Pelos nossos méritos nós não merecemos nada. Mas pelos méritos de Yeshua, merecemos tudo. E Hashem tem de bom para nós, todas as brahotas que tem para nós. Ceda? 6. Eu creio em fé completa que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Palavras das profecias na Torá. Muito cuidado. Eis que te digo, eis que te falo. Eis que te digo, eis que te falo de mim mesmo para ti. Né? Isso é muito perigoso. Não que não exista profecia, mas o ministério profético como era, não existe. A questão dos 5 ministérios, né? O apóstolo é maior que todos. Não, o apóstolo é um emissário. Ele está indo, como o Rav Shaul. Ele foi fazendo um trabalho. Nosso Rav Maurício. Ele tem esse chamado também. Quantas britiolanas estão surgindo, ele está trabalhando, ele viaja o tempo todo. Vou colocar o tipo de apóstolo. Shalia. Mas Shalia. A deturpação. Os apóstolos têm os 12, mas um, né? Você não pode chegar e colocar num patamar diferente. Profecia existe, mas não pode ser como está sendo feito, banalizando. Quando você banaliza as coisas de Hashem, porque é um dom que ele deu. Um irmão e uma irmã, né? uma rota, pode chegar e trazer uma palavra profética para vocês, mas muito cuidado quanto a isso. Conversa, vê. Já tiveram situações que 3 pessoas falaram situações para mim que aconteceram. Ok. Mas não pode ser você ser levado. Né? Você ser levado... não, vou lá com fulaninho, tal, que ali tem uma revelação que é boa. E você está indo para o mundo, né? Como acontecia antes. Né? Não vou ali porque ali tem uma palavra profética boa. Isso. Não é isso que vai te sustentar. Não é isso... que eu estava falando no início de sobrevivência, e você tem que ter uma mochila de outbag, né, de BOB, de você colocar nessa mochila o necessário para você sair rápido e não passar uma situação ruim, que vai te deixar, no mínimo, interessante, 3 dias nessa mochila, né? Tem algumas até mais dias, mas no mínimo você tem que ter sobrevivência para 3 dias dentro dessa mochila. E por pessoa. Então vai ter uma mochila para minha casa? Não, por pessoa. Salvação individual. Então a gente tem que estar atento quanto a isso. Peraí, eu já ia olhar a hora ali. Aqui. Já está em cima. Vê quanto tempo falta. 7 agora, né? Eu creio com fé completa que a profecia de Moshe, nosso mestre, de bendita memória, é verdadeira e que ele é o pai mestre de todos os profetas anteriores e posteriores a ele. Se você está falando que a profecia de Moshe, você está falando da Torá. Então a Torá, está dizendo, a Torá é perfeita. A Torá não tem que ser mudada em nada. A Torá tem que ser aceita, não modificada. Como eu falei, não é do meu jeito. É como está na Torá. 8. Eu creio em fé completa que toda lei que se encontra em nossas mãos é a que foi dada a Moshe, nosso mestre,
de bendita memória, Baruch Hashem. Lei por parte do Criador, bendito seja o seu nome, Baruch Hashem. 10, esse aí não preciso nem comentar, né? 10, eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, ele conhece todas as obras dos homens. Ele conhece nosso pensamento. Mas por que eu tenho que, então, se ele conhece tudo, né? Então por que eu tenho que pedir? Você tem que verbalizar. Depois eu vou entrar aqui, finalizar, e eu falo novamente isso. Verbalizar, tá? Conhece todas as obras dos homens e todos os seus pensamentos. Pois assim foi dito, o Criador de todos os corações conhece todas as suas obras. Eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, recompensa aos que guardam os seus preceitos e pune os que transgridem. Ontem até foi falado isso, né? Às vezes você vê lá o cara totalmente idólatra, ímpio, tal. O cara está prosperando. Mas interessante, né? Quando Yeshua foi para o deserto, o que o inimigo, vamos colocar assim, falou para ele? Olha isso aí, todas essas riquezas, os reinos. Vai lá, prostra aqui. Me adora. Eu te dou. Aí você falou, pá, vamos pensar. Uma vez, né, eu já comentei isso, não sei se é algum congresso, mas já comentei lá na British Rio. No meu trabalho, né, trabalho em cartório, um colega, na época eu era pastor também, ele ia ser pastor. Estava fazendo um seminário até bom, no Rio de Janeiro, e largou tudo. Largou por mulheres, né, e dinheiro. Era um homem pobre, um rapaz pobre, e de repente prosperou muito. Na época eu, como pastor, comecei a conversar com ele. Cara, você desviou, né? Cara, tá errado, tá. Ele, não, Deus me ama muito. Falei assim, como assim? Me ama muito. Olha como é que tá. Eu era pobre, agora tô cheio de dinheiro, tô rico, tô isso e aquilo. Olha os meus bens materiais, olha o que tudo eu tô tendo. Eu falei justamente isso para ele. Foi Deus, né, que te deu isso? Ou foi o outro lado para você se desviar? O Eterno vai pegar sempre o nosso ponto fraco. Saiba qual é o seu ponto fraco. Ah, mas o meu ponto fraco não é a questão de dinheiro, mulheres, mas tem algum ponto fraco. Às vezes o teu ponto fraco é um desânimo, um abatimento, né? Você pode ficar até, como fala, a pessoa fica depressiva. Isso é um ponto fraco. Vão acontecer coisas ao seu redor para você desacreditar. Como foi falado, todos que viemos aqui, os palestrantes e também as Beitim que vieram também, tivemos dificuldades para chegar aqui. Não foi fácil. Mas sem sacrifício não há bênção. Sem sacrifício não há bênção. Você tem que fazer algo. Se está tudo muito bem, muito bom, cuidado. Continuando, eu estava aqui no 10 ou 11? 10? 10, já acabei o 10, né? Bom, eu creio em fé completa, que esse é o 10. Bendito seja ele conhece todas as obras do homem, seus pensamentos, pois assim foi dito, o Criador de todos os corações conhece todas as suas obras. 11, eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja ele, recompensa aos que guardam os seus preceitos e pune os estrangeiros. Isso mesmo, é o 11 que a gente estava. Eu creio em fé completa que a vinda de Mashiach apesar dele tardar por vir, continuo a esperá-lo-ei em cada dia. Todo judeu é messiânico. Aguarda o Mashiach. Cabe a nós, eu estou falando quem nós somos nesse fim dos tempos, que eu sempre falo, né, para os meus lá. Judaísmo messiânico é ponta de lança da volta de Yeshua. Vocês verem, né, questões antigas, né, o combate antigo não era com espadas depois veio, mas eram lanças e lanças enormes. O sujeito podia até ter um escudo, mas ele tinha uma lança enorme, que ele está aqui e atingiu o inimigo lá. Não nesse sentido de atingir o inimigo, mas no sentido de chegar além. Você está aqui, você vai chegar lá. Para o quê? Para travar uma batalha. Seja essa batalha
né? Espiritual ou material, não sei, mas a questão toda é de mostrar para o mundo quem é Yeshua HaMashiach. Já levantaram a placa de 10 minutos. Tem que correr. É muita coisa. Eu deixei de lado tudo aqui. Estamos aqui fazendo como dá, para dar tempo. Nós somos a ponta de lança. E eu não servi, mas tenho amigos que serviram, foram paraquedistas, já visitei também, quando eu estava fazendo até a DESG, visitei, né, alguns quartéis, e o 26 BIB, né, Batalhão Paraquedista, Infantaria Paraquedista, né, muito interessante, umas palestras, passamos lá um dia, foi muito legal. Lá tem até um busto de um cachorro, né, aí eles falam, eles são os cães de guerra mesmo, né? Então, o que é o paraquedista? Tem que ser pronto emprego. Pronto emprego, que em 15 minutos, não é isso? 15 minutos? 15 minutos tem que estar pronto, subindo no avião e vamos embora. Para onde? Não interessa, vamos embora cumprir a missão. Depois você vai saber. Você está pronto para a missão? Mas qual é a missão? Não sei. Não interessa, toda missão você tem que estar pronto. Toda e qualquer. E você vai ser colocado aonde? Eu vou ser colocado num lugarzinho legal, na retaguarda? Não. Judaísmo messiânico. É esse pronto emprego. Você vai ser colocado lá, nem na linha de frente, tá? Você vai ser colocado lá aonde o inimigo está, dentro do território do inimigo. Isso. Oi? Misericórdia. Mas é isso. Porque nós fomos chamados para restaurar o que foi perdido, tanto nesse mundo cristão, quanto no judaísmo, que também foi perdido. Como foi falado aqui também, acho que foi o Rabino Maurício que falou assim, não julgue, né, o judeu que não aceita, né, Yeshua como Mashiach, ele tem os seus motivos, e bem plausíveis. Aqueles cristãos católicos. Não, foi falado aqui também. A reforma teve chance de reformar realmente, mas não queriam isso. Os ditos de Lutero, livros escritos, foram usados como embasamento, o Rabino Maurício falou ontem isso, como embasamento para o Holocausto. No tribunal de Nuremberg, muitos daqueles que depois foram até enforcados, né, falavam assim, quem são vocês para me julgar? Pega aqui, você não é luterano, você é isso aqui, você não é protestante. O que o Lutero falou? Olha a responsabilidade nossa, é muito séria. Então hoje eu estou aqui para alertá-los quanto a isso. Então deixa eu terminar aqui para a gente poder realmente estar encerrando. Eu parei o quê? Foi 12, né? Então 13. Eu creio com fé completa que haverá a ressurreição dos mortos quando for de agrado do Criador. Olha só, é judeu, lendo no Sidur. Eu preferi pegar no Sidur que... não, está no computador aí, ele mexeu. Aqui, leia no teu Sidur. Ressurreição. Mas não como estava sendo feito. Né? A ideia, como eu estou falando para vocês, a ideia do Congresso, nós não temos tempo hábil para fazer toda a palestra que nós gostaríamos de fazer, falar tudo que nós gostaríamos e queremos fazer, mas é colocar em vocês uma semente para vocês começarem a se desenvolver, a pesquisar, a estudar. Né? Então, bendito seja o seu nome exaltado e a sua lembrança para todos sempre. Amém. Então, a questão toda hoje é de posicionamento e mudança. Então, para encerrar, que eu acho que já acabou meus 10 minutos, já acabaram, né, melhor dizendo, uma coisa que eu aprendi, tem 5 minutos, vai dar. 4 chaves para mudança, isso eu aprendi. Primeira, emuná. O que é emuná? Isso também foi falado ontem, né? É fé, crença. Você tem a emuná e a bitahon. Emuná, tudo o que acontece, como nós já lemos aqui, né? Tudo que acontece provém de Hashem. O melhor vai acontecer ali, ou seja, a vontade dele vai prevalecer. A vontade de Hashem prevalece. Aí você tem a bitahon, quer dizer que vai dar certo. Vai dar certo. Tem os preceitos que a gente falou.
Tem o posicionamento. Como é que vai dar certo de qualquer jeito? Não. Vou ficar parado? Não. Ontem até o Rav Samuel até comentou essa questão de como é importante você estar realmente participando presencialmente, né, de cada Shabat. Todos os Shabbatot juntos. Porque na parada do mar, né, o puro se impurificava. Ele até fez um paralelo com Yeshua, né? Quando ele suou, né? Gotas de sangue, ficou todo vermelho, né? A roupa dele toda vermelha. Interessante. Então, o que era puro se impurifica. Mas ele precisa de um terceiro, né? Traz as águas e tal, para purificá-lo. Isso que nós estamos fazendo aqui, espiritualmente falando, um está purificando o outro, porque nós estamos conversando, nós estamos congregando, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos ouvindo nossos rabinos, nossos roxins, nós estamos trabalhando, né, nesse crescimento. Um ajuda o outro. Né? Também, voltando a falar de soldado, né? Soldado é ombro a ombro. Muitos soldados vão lutar uma batalha não pelo ideal que mandaram, olha, ele está lutando uma batalha pelo colega do lado. Por isso que é importante estarmos congregando e não ficarmos em casa. Eu escuto às vezes, não, eu passei o Shabat em casa, liguei lá o YouTube, vi, não, maravilha. Não foi maravilha, porque você só está na tua casa. Quem é que está de ombro a ombro contigo, lutando contigo, orando, né? Fazendo as tefilotas por você e você por ele. Você dando, às vezes, você não precisa nem fazer nada. 3 minutos. Não precisa nem fazer nada. Às vezes, um sorriso, um abraço, uma palavra, já é o ombro a ombro. 2 minutos agora. Já é o ombro a ombro. Olha, estão me roubando tempo aí, ó. Presta atenção, vigia. Já é o ombro a ombro. Isso que é importante para cada um de nós. Então, fiquem juntos, né? Então você tem que acreditar nessa mudança que você pode mudar. Mudar dentro dos preceitos que Hashem quer para nós. Tendo meta, Yeshua. Já comentei também uma vez, né? Infelizmente eu remei pelo Flamengo um tempinho, né? Foi um tempo ruim da minha vida pelo Flamengo. Mas quando você está remando, você tem que ter um ponto fixo. Porque se você tira do ponto fixo, você vai... Quem mete a mão no arado não olha para trás. Por quê? O sujeito que está com a mão no arado, ele vai olhar, ele vai ter uma árvorezinha, sei lá, um monte, alguma coisa lá na frente. Ele vai ficar de olho naquilo ali, não vai tirar o olho. Porque se ele tirar o olho, você vai desviar do caminho. Você vai fazer algo torto. Né? Eu já até comentei, né? Você tem um caminho curto e longo, e caminho longo e curto. Eu já falei mais uma vez, vou falar rapidinho aqui. Vou ultrapassar uns 2 minutinhos, né? Caminho curto e longo. Né? Fazer um resumaço. O sujeito tá mandando por uma estrada e tal, caminho curto e longo. Fala assim, pô, curto? E o outro era longo e curto. Pô. Você vai pensar na sua sapiência, curto, né? Pra que eu vou pegar o longo? É ruim. Vou pelo curto. Tá. Chegou no destino, só que o destino era, vou colocar um muro, né, de uma cidade imensa, e para escalar aquele muro, ele não tinha nem habilidades, ele não tinha um tempo, como o Rabino falou, o tempo certo, vou fazer um paralelo da primeira palavra que ele deu hoje para mim, o tempo certo, esperar o tempo certo, não é porque você foi alguma coisa no outro acampamento, ou que você é secularmente, que vai dizer quem você é. Você tem que trilhar o caminho. Aí esse sujeito chegou, muro enorme, não conseguiu. Aí ele volta tudo de novo. É mais ou menos como nós estávamos fazendo, lembra? Nós estávamos num caminho curto e longo. Aí nós, vamos fazer techuvá. Retornamos. E vamos pegar o quê? O caminho longo, mais curto, que é um caminho mais longo, difícil, de aprendizado, de muita Torá. Muitos Shabatotes aí também. Você vai nesse caminho. Mas vai te dando instrumentos para você galgar. Quando você chegar naquele muro que era longo, você ficou curto, porque você tem condição de ultrapassá-lo com facilidade. Você tem os instrumentos para ultrapassá-lo. Hein?
3, ratson, vontade. Aquilo que eu falei, lembra? Você tem que verbalizar. Você deve extrair forças da sua vontade. Você deve já imaginar fazendo algo, atuando uma nova realidade. Isso aí são chaves da mudança que eu aprendi e estou trazendo aqui para vocês. Isso não é da minha cabeça, não. O ratson, quando Yeshua fala, olha, a lei diz, se você cometer, praticar adultério, sujeito o quê? Pecou. Digo-vos mais, se você desejar, se você pensar, já praticou. Ratson. Akedat Isaac. Quando Isaac foi amarrado, quando Abraão chegou o cutelo, ia cortar, né, o pescoço dele, ele já imaginou aquilo. Fisicamente não aconteceu, mas espiritualmente aconteceu. Tanto que, se você for ver, Isaac, ele é diferencial de todos os patriarcas. Ele tem uma diferença, ele foi separado. Isso eu já comentei aqui também. Ele, na hora que ia descer para o Egito, Mitzrayim, terra de aperto, né? É uma terra onde, né, Hashem não se agrada. Ele falou assim, você é meu, não vá. Isaac também teve só uma esposa, né? Sabe ele, sabe. Mais de uma, não sei como é que aguentava. Mas vou mudando de assunto. Mas Isaac é um parâmetro mesmo. Se alguém vier, e eu estou falando que isso aí é grave, até é importante falar, né? Tem algumas pessoas achando que tem que fazer como, né, Yaakov. Não dá. Ah, mas está lá. Não. Pega Isaac. Ele que é o parâmetro. Ele que foi separado para Deus. Amém? Avodar. Então, ratson, vocês entenderam? Ratson. Então, verbalizar, desejar. É isso nós também, no ratson, nós nos aproximamos de Hashem, do Haja. Então, toma muito cuidado. Até é bom falar isso. Deixa eu passar só um pouquinho, que é importante. Toma muito cuidado do que você está pensando e desejando. O medo também traz coisas ruins. Como agora nós estamos, pelo menos nós estamos no início das dores, no mínimo. Se você ficar com esse medo, você não tem que ter medo. Lembra que eu falei? Você tem que ter medo. Você tem que estar preparado. Se prepara. As coisas vão acontecer. No Egito, acho que foi falado também ontem, não lembro. No Egito, vieram as pragas, né? Foi falado ontem. Vieram as pragas. O povo de Hashem sofreu as pragas? Não. Quem estava com Hashem não sofreu. Entendeu? Vai vir tribulação, mas a gente vai passar. Nós estamos preparados. E somos, de novo, falando, ponta de lança. Somos aqueles soldados da linha, não de frente, mas dentro das linhas inimigas. Dentro. Amém? Então, avodar, trabalho. Você deve praticar um programa de introspecção e trabalho para Hashem. Faça algo na sua sinagoga, na sua beit, faça algo para Hashem. No outro acampamento a gente falava assim, crente é fácil, né, ser crente dentro da igreja, né, lá fora que a gente vai ver. Continua. Isso é uma premissa que continua. Certo? Para fechar, o Marcelo já está se preparando, vem cá. Já vem direto. Oneg, prazer. Você deve sentir alegria do sucesso que faz. Então, tudo que você faça, não faça como uma obrigação, mas sim como uma alegria. Faça com alegria. Não murmure. Hashem não gosta de murmuração. Murmuração te afasta de Hashem. Tenha alegria. Sim. Seja alegre do que faz. Venha para a sinagoga com alegria. Faça o estudo com alegria. Procure fazer cada vez mais. Hoje nós fazemos mais do que fazíamos antes. Amanhã faremos mais ainda do que fazemos hoje para Hashem e nos aprofundando mais. Aprofundar cada vez mais na Torá, nos ensinamentos de Yeshua, dos seus Talmidim, de uma forma certa, de uma forma inteligente, né? O racional. Amém? Toda hora. Obrigado.